Por exemplo, quando tu perguntas e é legítimo perguntar, eu também me perguntei muito isso, não? Quando tu perguntas, não somente a mim, mas ao mundo, será, Paulo, que há espaço e tempo em que os conceitos de opressor, oprimido, liberação, utopia, sonho, têm sentido? Eu diria que provavelmente está havendo um certo câmbio semântico, pero não sintático. Há que não se pode separar uma coisa da outra. E vou tentar me acercar do problema. Mire, um conceito é uma tentativa de abstractizar uma realidade concreta e de abstractizar uma realidade concreta para assim envolver a realidade concreta. Quer dizer, eu não posso conceituar se não estou ancorado em lo concreto que eu conceituo. Segundo, eu não alcanço lo concreto em si mesmo, pero através da abstração que hago através do conceito. Se isto é verdade, e esta foi uma invenção socrática, mira que há tempo, se isto é uma verdade, para que aquele conceito de oprimido já não pudera ser manuseado, usado, trabalhado, era necessário que ele oprimido houvera desaparecido. A primeira condição. Para que não houvera, para aquele conceito de opressor estivesse agora necessitando de ser reemplaçado, era fundamental que não houvera os Estados Unidos, por exemplo. Eu não dije o povo americano, porque este não tem muito que ver e tem. Dialecticamente tem, pero ontologicamente não. Para que a utopia, o sonho, tiveram de ser reemplaçados por outros conceitos, era preciso também que a realidade histórico-social que nós outros hacemos e que nos hace houvera cambiado de tal maneira que homens e mulheres já não foram mais seres del projeto. Sin embargo, não houve tempo, esta é uma coisa que como dizer, eu estou hoje dia mal com meu castanhês. Se eu puder falar português, não, eu já sei que não devo, porque eu estou em Buenos Aires e não em São Paulo. Aqui devo falar espanhol. Você tem pouquinho de paciência para que eu me arregle com as palavras. Uno pensa às vezes que português é espanhol errado. Não, não é isso. São duas línguas, realmente. Eu dizia que haveria sido necessário para aquela utopia nada mais significara, para aquele sonho deixara de ser. Mira, o sonho é tão fundamental que os que hablam contra ele dizem: é melhor parar com esta invenção, com esta questão de sonhar, porque nossos sonhos já nos hicieron muito mal. Quer dizer, não dão outra tentativa de explicação.
caem então en el domínio que negam que existe, que é a ideologia. Entende? É uma coisa incrível isto. Mas eu dizia que às vezes me assusta como nós outros caímos em afirmações que defendem para si verdade histórica e que estão embutidas em uma visão da história que implicaria, em primeiro lugar, para que os discursos fossem exatos, implicaria que a história não tivera continuidade. Então, haveria primeiro que quitar a história. Se tentou, não? Se está dizendo, todavia, em livros que estão recém saindo, que a história desapareceu, morreu. Sin embargo, ao mesmo tempo que se afirma que a história se acabou, se disse que estamos em uma nova província histórica. Entendes? Quer dizer, é um montão de contradições. Vamos admitir, incluso, que a história cambia, claro. A Idade Média não existe de acá hoje, pero os cambios históricos não existem sem uma coisa chamada transição histórica. Isto é, uma unidade epocal transita no processo de hacer-se outra, transita hasta la outra, e em certo sentido se alonga a la que se há de constituir, que a sua vez transita a uma próxima. A história é móvel. A imobilização da história seria o fim. Pero a mobilização, o caminho histórico não se hace por mais que a tecnologia apressure, não se hace em questão de 5 anos, estabelecendo-se uma província histórica em la qual os que nela estão haveriam perdido a memória de 5 anos passados. Isto não se dá. Então, por exemplo, dizer hoje, que eu não digo que tu dijiste, tu me indagaste, claro. Dizer hoje que não há mais classes sociais implica não sair às calles. Implica não dar classes em universidades, em escolas fundamentais, primárias. Implica em não andar de avião em primeira classe, de avião em classe turista e de bus. Implica não poder usar uma jaqueta como essa. Pucha, é que eu aprendi em Chile. Quando vivi em Chile, se eu estiver falando português, diria outra coisa. Muito bem. Lo que me parece, Ana, é que os oprimidos estão aí, os opressores estão aí, a necessidade de sonhar está em cada um de nós outros, em cada uma de nós outras, porque eu diria a vocês, e creio que não em uma metafísica mala, eu diria em vocês que sonhar ao longo da história se transformou em uma categoria ontológica. Hace parte da natureza do ser. Se eu sou um ser programado para aprender,
Se eu sou um ser que não pode ser fora de uma compreensão e de uma búsqueda de mañana, e biologicamente isto é verdade, sociologicamente isto é verdade, ou isto quedou verdade. Eu não posso viver movido por la búsqueda de um mañana sem ter esperança. E esperança implica sonho, e juntos utopias. E não me consta que mulheres e homens nestes 10 anos cambiaram de tal maneira sua natureza de ser, que já puderam prescindir de saber e que já puderam prescindir de sonhar. Se uno viaja a Brasil e em São Paulo, que é um exagero de ciudad, quer dizer, com uma dualidade extraordinária, porque São Paulo, ao mesmo tempo que tem um poder econômico enorme, com riqueza, com edifícios imensos, com jardins, São Paulo tem miséria, cerquita, quase em convivência. De quando em vez se derrama uma barreira de terra e soterra centenas de pessoas que dormiam e já não acordaram. E eu pergunto sempre: quantos de nós outros estavam nestas casas que foram soterradas? Quantos? Nadie. Por exemplo, há em Brasil, em sua totalidade, como país, as estatísticas brasileiras não são muito boas, eu creio que como vocês também, não? Pero há 8 a 9 milhões de niñas e de niños em idade escolar proibidos de ir à escola. Se disse em Brasil 9 milhões sem escola. Este sim é ideológico. A macia, ou dizem fora, melhor aún, para perceber a ideologia. Se diz 8 milhões de niños fora da escola. E com o advérbio fora, se sugere que se os niños quiserem, estariam dentro. E é mentira. Não estão fora das escolas, estão proibidos de estudar. Este aqui é o discurso certo. Sin embargo, eu tenho 8 netos e Nita tem 2. Nenhum neto nosso está fora da escola. Que coincidência, não? Como Deus lhe gusta Paulo Freire e a família. E consiga escolas para seus netos e para os, e como lhe gusta Nita também, não? Isto é, ninhos de nossa classe, que não desapareceu, não? Têm escola. E os outros que não têm não são perezosos. Não têm escolas porque pertencem a uma classe oprimida, discriminada, despreciada. Então, eu creio, pero vamos deixar a Latinoamérica, que é óbvio, e vamos aos Estados Unidos. Se disse há muito tempo que nos Estados Unidos não há classe social. Eu encontro uma maravilha isso. Lo que não é possível fazer nos Estados Unidos, eu digo todo ano quando vou allá, é uma análise rigorosa com os instrumentos de análise marxistas, sem refinar, se diz refinar, sem aprimorar
estes instrumentos porque a complexidade que a sociedade norte-americana alcançou pós-Marx exige da análise marxista que se acomode, que se com a realidade atual. Pero que as classes que há, por exemplo, uma coisa que participa da dificuldade é que filhos de professores como nós outros trabalham sem problema nenhum manualmente. Quer dizer, se um professor, por exemplo, vamos admitir que eu perdo meu emprego, hoje em dia já nem tenho mais emprego, em São Paulo, e me veem na semana próxima, me veem limpando a calle para ganhar plata. E nunca mais eu seria Paulo Freire, ele educador. Nunca mais. Porque o nível capitalista do Brasil não alcançou, todavia, ele estágio em português, em que um professor pode ser um limpiador de CAD e volver depois a ser professor sem dificuldade. Em Estados Unidos você pode, em Suíça você pode. Isto confunde. Eu me acordo que há uns anos eu he dado um curso em Stanford e que dei na casa de um grande amigo, o famoso economista Martin Carnoy. E todo dia por la manhã, tempranito, eu tomava desayuno com o hijo de Carnoy e com Carnoy, e ele estava totalmente vestido de pintor. E em vacações ele estava ganhando uma plata enorme que nós outros não ganávamos para comprar um coche porque ia para outra universidade, Lejos de Califórnia, etc. Nenhum problema que ele, hijo do famoso Carnoy, trabalhara manualmente. Não era uma indignidade para ele. Estas coisas em uma sociedade complexa como a americana confundem os análises, pero el obreiro Ninho de Carnoy seguia sendo um intelectual que circunstancialmente trabalhava como obreiro. Quer dizer, há uma diferença muito grande. Não? Pero se uno chega aos Estados Unidos, por exemplo, e visita o que eu chamo de terceiro mundo del primeiro, e vai a los guetos negros, e vai a la discriminação racial, convive com os chamados chicanos, que são os filhos de mexicanos, e sabe como são destratados os negros. E se pergunta, será que realmente se acabaram os oprimidos? E os opressores, porque para haver oprimidos há que haver opressores. Será que se acabaram também? E mira, se uno empieza a acreditar nisso, tem que cerrar os olhos e cerrar os ouvidos e quedar dentro de casa, enlouquece. A solução é quedar esquizofrênico, porque não habla mais. Porque não é possível, a realidade está aí. E se uno sai da análise das sociedades e empieza agora a analisar mais grandemente as relações de poder no mundo, lo que surpreende exatamente a hegemonia de um país, de uma sociedade que incluso aproveita a guerra para recuperar seu poder político através do poder militar. Então, o discurso que disse, que proclamou, isso é em mim entender, quer dizer, eu não estou aqui, nem Ana, para convertir nadie.
É claro que quando eu hablo defendendo com amor e ardor minhas posições, eu tento convertir, pero não perverter, e não imponer, não, porque seria uma estupidez e uma contradição com o meu pensamento. O que me parece é que quando uno hace estas afirmações, aún negando a existência atual das ideologias, está sendo discursos profundamente ideológicos. Ideologicamente pretendem confundir. E às vezes, incluso, hacem também estes discursos antigos militantes progressistas que sofreram, eu entendo isto, que sofreram en el cuerpo a tortura, a discriminação político-ideológica, que sofreram e tenho um total respeito por eles, e que agora, quase em desesperação, depois del fracasso do socialismo realista, aceitam a ideologia do fracasso do socialismo. Não, eu aceito que fracassou o socialismo imposto, o socialismo autoritário, pero não o sonho socialista. E como toda gente tem o direito de ter sonho, aun quando se diga que não há mais sonhos, eu sigo defendendo meu direito, eu defendo que o sonho socialista não morreu. Para mim está... Para mim, incluso depois desta fase de estupefacção, de susto, de difícil percepção e compreensão de lo que passa, este sonho vuelve, e eu espero que vuelva purificado das experiências terríveis anteriores. Por exemplo, um educador popular progressista de hoje tem, a meu juízo, que está muito claro com relação à questão de esta relação dialética entre opressores e oprimidos, não pode aceitar cair nesta trampa do neoliberalismo, de que não há mais opressores e oprimidos, não há mais classes sociais, portanto, não há que pelear. Há uma unidade histórica dialógica, não? E a produção agora barro o capitalismo. Lo que há que fazer, simplesmente dizem, cabe ao capitalismo inventar uma nova ética, uma sana ética. Não há mais problema político, nem problema tecnológico sequer, nem problema ideológico. Há solamente uma questão que é ética, pero cabe ao capitalismo inventar a nova ética que orienta a produção entre quase iguales, que são obreiros e patrones. Não é isto. A ética é necessária, pero não como propriedade do capitalismo, senão nos frega mais a um. Agora, a los educadores e a las educadoras progressistas, se põe uma séria responsabilidade no campo pedagógico e político, que é exatamente a de que
não sempre lo que se hizo hace 10 anos em termos de educação popular pode ser hecho hoje. Então, a questão fundamental que se planteia a nós outros é a necessidade, primeiro, de fustigar nossa própria curiosidade, estimular, desafiar nossa curiosidade, que eu chamo epistemológica. Quer dizer, esta curiosidade que toma distância do objeto para poder acercar-se do objeto, para poder saber o objeto, compreender o objeto. Não hablo desta curiosidade que eu chamo de espontânea, que por exemplo, me move a de repente mirar o céu e quedar encantado com o movimento das nuvens. Essa curiosidade que me chama a atenção a um verde mais escuro, a um azul mais claro. Não é essa curiosidade, é muito forte, é nossa também, mas não é de esta, eu hablo de la outra, que quando se metodiza, busca a rigorosidade e cria a ciência, porque a sua vez corre o risco de ser-se cientificista, o que é uma negação da própria ciência. Então, estimular minha curiosidade epistemológica, empurrar-me cada vez mais, ou levar-me cada vez mais a não estar certo, demasiado certo de minhas certezas. Ele estar demasiado certo de las certezas é uma das fundamentais características da modernidade. Marx era um moderno, indudablemente, e por ele estuvo muito certo de suas certezas. O positivismo é moderno e estuvo sempre e sigue sempre muito certo de suas certezas. Uma das melhores características da pós-modernidade é a dúvida, que não é necessariamente a dúvida metódica de Descartes, mas é a incerteza em que eu vivo em torno de minha certeza. E é a possibilidade única que eu tenho de ganhar uma certeza é quando não estou muito certo da certeza. Isto é fundamental para hoje, os educadores progressistas. Uma outra qualidade que eu encontro fundamental é insistir mais a uma hora de que 15 anos atrás. Nós outros insistimos em que a educação popular, porque a educação popular está sendo hoje, em Latinoamérica, para baixo só de nós outros, profundamente bombardeada por pedaços destes discursos neoliberais. Um dos riscos que corremos hoje em questão de educação popular é, por exemplo, uma afirmação que é verdadeira em la mitad, pero que é dita hoje como se assumir a totalidade da verdade. Por lo tanto, é moderna, é uma afirmação moderna e não pós-moderna, que é a seguinte: a educação popular hoje deveria fundar-se apenas em la produção, em trabalhar com os grupos populares em torno de sua mobilização e de sua organização em torno de uma atividade
produtora. E dizem, um dos erros de los 60 em América Latina foi que se acreditou ingenuamente, e eu concordo com isso, se acreditou ingenuamente em Freire. E se pensou que a conscientização sem a produção poderia levar a algum sítio. Nós não temos tempo aqui para que eu haga uma análise de... Esta é uma das críticas que me hicieron e que de quando em vez fazem como se fosse nova. Tem que ver com a questão do escolonovismo de Freire, né? Que é outra ingenuidade. Mi certeza é que não podemos fazer um trabalho de educação popular hoje em face a estas questões que tu planteias, que, primeiro, não esteja realmente preocupado com a questão da sobrevivência popular, seja através de uma cooperativa disso, uma cooperativa daquilo, não importa. Quer dizer, há que haver uma preocupação com a sobrevivência popular. Por exemplo, eu não posso chegar ao Nordeste do Brasil com milhas e milhas e milhas de hambrientos e dizer a eles, mira, vamos discutir epistemologicamente a questão del hambre. Não, o homem me mira e me diz, você tem um panzito? Eu digo, não, então vá ao inferno com sua epistemologia. Claro que tem que, se não disse, eu devo dizer. Pero, não solamente aí. Quer dizer, a questão para mim que se planteia é a simultaneidade do trabalho em torno da produção e do trabalho em torno do conhecimento da razão de ser do mundo mesmo. Em outras palavras, a educação popular, hoje tanto quanto ayer, exige que não olvidemos a experiência gnosiológica, isto é, a experiência que tem que ver com conhecer o mundo. Eu repito, o homem e a mulher somos seres programados para saber, e não determinados, programados, condicionados. Não podemos viver fora desta curiosidade em torno de nós outros. Temos que trabalhar com os grupos sociais populares, discutindo temática como esta também. Quer dizer, ao mesmo tempo em que, por exemplo, um grupo de pessoas produz através de um trabalho cooperativo e vive de sua produção, por que não plantear a este grupo de trabalho, este grupo de gente que produz, por que não plantear o próprio esforço da produção? Por que não estudar com eles a relação entre os homens e as mulheres, entre nós outros, as relações de nós outros com o mundo, o que significa saber o mundo, os diferentes saberes, o respeito, por exemplo, por el saber que se chama de senso comum, que alguns intelectuais que se dizem progressistas desrespeitam, porque consideram um saber pouco articulado ou desarticulado, e defendem elitistamente, numa postura profundamente contraditória, porque se dizem intelectuais progressistas e marxistas e gramscianos, e que negam Gramsci, porque Gramsci não nega o saber de senso comum. Quer dizer, por que não discutir tudo isto com
com os grupos populares. Eu creio que hoje dia se planteia em la educação popular, não que eu esteja pensando em um academicismo, pero que se planteia como fundamental em um projeto de educação popular, um rigoroso pensamento e exercício em torno da compreensão da história mesma. Não é dar classes mecanicistas de história, dizer Brasil foi descoberto, em primeiro lugar que não foi descoberto, foi conquistado por os portugueses em 1500, Pedro Álvares Cabral escreveu na carta, nada disso, é discutir como hacemos a história e como somos hechos por la história. E quanto mais eu creio que os chamados homens del pueblo e as mulheres exercitem sua capacidade de compreender-se no movimento histórico, tanto mais vão compreender que este discurso que habla do sumiço da história, que esse discurso que habla do desaparecimento das classes sociais, da necessidade de não mais sonhar, que é um discurso ideológico e um discurso por ele mesmo falsificador.